Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, pela primeira vez, eu vou trazer um assunto de informática aqui para vocês. E aí, lembrando que a gente está ainda focados, ainda trabalhando no concurso da Polícia Penal, que foi adiado, né? Tava agora para janeiro, foi para março. Então, vamos continuar explorando esse edital, que é um edital que contém assuntos bastante comuns, bastante corriqueiros quando se trata de informática para concursos, de noções de informática para concursos. Então, eu trouxe umas questões aqui de internet hoje, e antes que a gente continue, lembre-se de nos seguir lá no Instagram, @prof.igoralbert. Também não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. É rápido, é fácil, não te custa nada e nos ajuda demais. E se você gostar dessa aula, deixa seu like, deixa seu comentário, porque tudo isso é importante para a gente, beleza? Então, vamos lá. Eu separei 5 questões sobre internet, sobre ferramentas de internet, para a gente discutir aqui hoje. Então, bora lá. No uso dos recursos da internet, um perito criminal da instituição PFOS realizou 3 procedimentos descritos a seguir. Primeiro, acessou uma solução da Microsoft que representa um serviço bem comum e consistente, então a gente já sabe que é um serviço da Microsoft. Nos dias atuais, cuja função é armazenar arquivos em nuvem. Então, qual é a solução da Microsoft que nos permite acessar, armazenar arquivos em nuvem, que possam ser acessados online e de qualquer outro dispositivo, além daquele em que se salvou o arquivo. Então, na verdade, essa aí é uma ferramenta bastante comum de armazenamento de arquivos em nuvem, né? Cada um dos grandes desenvolvedores aí possui uma ferramenta, né? A Google possui, a Apple possui e a Microsoft também possui. Então, qual é o nome dessa ferramenta que a Microsoft possui para armazenamento de arquivos? E é muito importante que você se lembre que essa ferramenta se chama OneDrive. O OneDrive é uma ferramenta de armazenamento em nuvem da Microsoft e o símbolo dela é inclusive uma nuvenzinha, tá? Ele é bem integrado ao Windows 10. Então, se você usa o Windows 10, você vai perceber que existe lá como se fosse uma pasta do OneDrive. Então, se você coloca arquivos lá dentro, ele automaticamente já sincroniza. E aí, se você precisar acessar de outro dispositivo, você pode acessar a sua conta do OneDrive e pegar aqueles arquivos lá. É super prático, assim como os outros serviços também de armazenamento em nuvem. Eu falo desse porque ele é bastante integrado ao Windows 10. Então, se você usa o Windows 10, é bem prático utilizar o OneDrive, beleza? Navegando em sites da internet por meio do browser Firefox, executou um atalho de teclado que abre uma janela de diálogo para impressão da página visualizada na tela desse software de navegação. Então, ele vai perguntar qual é esse atalho, né, utilizado para impressão. E aí, galera, o atalho utilizado para impressão, que é um atalho muito comum, bastante cobrado, e ele é bom porque ele vale tanto para o LibreOffice, para as ferramentas do LibreOffice, vale também para o pacote Office, então Word, PowerPoint, e vale também para os aplicativos de internet, os navegadores. E qual é esse atalho? Esse atalho para impressão é o Ctrl P, beleza? Lembra que do inglês, imprimir, né, é print. Então, por isso que é esse P aí, beleza? Então, é um atalho que vale tanto para o LibreOffice, quanto para o Word, quanto também para as ferramentas de navegação, para os navegadores. Para os principais, pelo menos. O acesso à internet utiliza uma infraestrutura sem fio com o emprego de um roteador Wi-Fi que distribui os endereços IP de forma dinâmica e automática às máquinas clientes, por meio de um serviço configurado para essa finalidade. Então, qual é o serviço responsável, quando a gente estuda redes, né, por distribuir endereços IP dentro de uma rede? Então, ele vai fazer justamente essa pergunta: qual é o aplicativo em 1, o atalho em 2 e a sigla para o serviço descrito em 3.
Então, se a gente soubesse os primeiros, a gente já olharia aqui o OneDrive, Ctrl+P e pronto, né? DHCP. E, de fato, é o DHCP que tem esse papel de distribuir endereços IP dentro de uma rede. Pense no seguinte, dentro de uma rede, a todo momento, tem dispositivos que se conectam a essa rede, tem dispositivos que deixam essa rede, né? E aí precisa haver uma gestão dos endereços, porque pense que também, para estar dentro daquela rede ali, você precisa ter um endereço IP. Então, quem faz essa distribuição automática dos endereços IP dentro da rede é o DHCP. E aí eu chamo a atenção de vocês para vocês não se confundirem, né? Não confundirem o DHCP com o DNS. O DNS é o sistema de nomes de domínio. De nome de domínio. E qual é o papel do DNS? O papel do DNS é traduzir URLs para endereços IP. Tá? Por quê? Porque nós humanos, nós achamos muito bom memorizar coisas do tipo www.facebook.com. A gente prefere esse tipo de coisa. Só que, na verdade, os recursos dentro das redes, elas estão sob endereços IP. Então, por exemplo, né, só um exemplo bastante hipotético, 192.168.0.1, que geralmente é o endereço de rede local. Mas aqui é só para exemplificar. Então, quando você quer acessar uma URL, na verdade você precisa passar para as máquinas qual é o IP que você quer acessar. Só que você nem eu somos capazes de memorizar os endereços IP, porque é muito mais difícil para nós humanos memorizarmos esses números. Então, qual é o papel do DNS? É justamente esse. Eu, usuário, memorizo a URL e pergunto, DNS, essa URL aqui corresponde a qual endereço IP? E aí o DNS vai me responder e com esse endereço IP eu vou conseguir acessar o recurso que me interessa. Beleza? Então, lembre-se que o DNS tem esse papel de traduzir nomes de domínio. Do inglês é Domain Name System. Tá? E o DHCP não, o DHCP é responsável por distribuir endereços IP dentro de uma rede. Então, a alternativa correta neste caso aqui é a alternativa D, beleza? O OneDrive, que é o serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft, Ctrl+P, que é o atalho para a gente imprimir, e DHCP, que é o serviço que distribui endereços IP dentro de uma rede, ok? Alternativa D. E vamos para a próxima questão, que é uma questão sobre buscas na web. Considere 3 hipotéticas páginas da web com os respectivos conteúdos, trechos oriundos da internet. Então, imagine que a gente tem uma web, uma internet com 3 páginas só. E aí a gente vai fazer uma busca nessa web e a pergunta é, eu achei essa questão fantástica, quais dessas páginas vão ser retornadas com a busca que a gente vai fazer, beleza? Então, a página 1 tem um texto aqui, né? Fala, o jaguar é o maior felino da América, terceiro do mundo e símbolo de força para as antigas civilizações. Um dos animais da nossa fauna que mais gera um encantamento e que, por aqui, também é conhecido como onça pintada. Pessoal, lembrando que na informática, se aparecerem textos assim, vai primeiro no enunciado e entende o que está pedindo. Por quê? Porque a gente não vai cobrar uma interpretação de texto para você numa questão de informática, muito provavelmente. Então, vai lá no enunciado, olha o que está pedindo, olha as alternativas e aí você volta para olhar o texto com mais cautela, porque senão você acaba perdendo tempo, beleza? Então, só avançando aqui no enunciado, uma também hipotética busca por meio do Google com o texto jaguar, humor ou felino, traço fauna. Então, essa aqui é a busca que está sendo feita, por exemplo, no Google, tá? E aí, retornaria no resultado. Ele quer saber quais das páginas que ele comentou lá atrás que vão ser retornadas. Então, olha as palavras-chave que ele usou. Jaguar, humor, felino e traço fauna.
O primeiro ponto que a gente precisa observar é que quando a gente usa o hífen com um termo, na verdade a gente está excluindo esse termo das buscas, tá? Então, se aparecer o termo fauna na página, a página ela não vai ser retornada pela minha busca, beleza? Agora, outros operadores não foram utilizados aqui, então a gente não precisa se preocupar, a gente só precisa preocupar com as palavras que foram usadas: jaguar, humor, felino. Lembre-se que se ele quisesse especificar alguma coisa, por exemplo, que aparecesse jaguar, jaguar animal, então ele poderia ter utilizado esse outro operador, que é o operador de aspas, né? Porque o operador de aspas duplas, ele é responsável por fazer uma busca exata do termo. Beleza? Mas aqui nessa questão a gente só está interessado mesmo no operador de exclusão. Então vamos olhar para as páginas e vamos ver em quais delas aparece a palavra fauna. Aquelas páginas que tiverem a palavra fauna aparecendo, elas não vão ser retornadas pela minha busca, beleza? Então vamos lá, primeira página. O jaguar é o maior felino, então perceba que já apareceu a palavra jaguar aqui, e a palavra jaguar é a palavra que está lá na minha busca. Então, essa primeira página, provavelmente, ela já estará na resposta, se não houver a palavra fauna. Mas olha aqui, um dos animais da nossa fauna, opa! Então, se apareceu a palavra fauna aqui, que é a palavra que eu quis excluir da minha busca, essa página 1, ela com certeza não aparecerá nos resultados. Então, veja, apareceu aqui uma palavra que eu pesquisei, uma das palavras-chave que eu pesquisei, só que o termo que eu tinha excluído da busca, ele também apareceu. Como o termo que eu excluí da busca apareceu, então essa página não será retornada. Página 2. Jaguar, então já tem uma palavra, né, pra gente. Anunciou uma novidade para tentar aliviar o estresse dos motoristas no trânsito. Aqui já está Jaguar Land Rover, né? Então quer dizer que esse aqui já está se tratando de um carro. A empresa trabalha no desenvolvimento de uma nova tecnologia que tem como objetivo entender o humor. Humor também é uma palavra que eu pesquisei lá. Do motorista e ajustar as configurações da cabine para melhorar seu bem-estar. Terceira página, então perceba que essa segunda página não possui a palavra fauna aparecendo. Como ela não possui a palavra fauna aparecendo e possui aqui a palavra-chave que eu pesquisei, então essa página 2 ela será retornada. Página 3. Sérgio Jaguaribe começou sua carreira em 1952 na revista Manchete, onde passou a assinar somente Jaguar. Então, veja que, na verdade, essa página 3 aparece a palavra jaguar só aqui. Jaguaribe não me interessa, não. Beleza? Porque eu não pesquisei a palavra Jaguaribe, eu pesquisei a palavra jaguar. Trabalhava no Banco do Brasil, subordinado a Sérgio Porto, que o convenceu a não deixar o emprego em favor do humor. Outra palavra que eu pesquisei também, né? Que é a palavra humor. E veja que na página 3 também não aparece a palavra fauna e, portanto, a página 3 será retornada na minha busca. Então, quais páginas retornariam no resultado seriam apenas as páginas 2 e 3, alternativa D. Então, veja que nessa questão ele não só pediu para você lembrar o que o operador de menos faz, né, que é excluir termos da busca, mas contextualizou isso dentro de uma busca real. Então, dentre aquelas páginas ali, eu tenho que procurar aquelas que apareçam as palavras-chave que eu pesquisei, pelo menos uma, apareçam as palavras-chave que eu pesquisei e não tenho as palavras que eu tenha excluído da minha busca, que no caso aqui foi a palavra fauna, por isso que a página 1 ali foi cortada, porque aparece essa palavra e essa palavra não interessa na minha busca, beleza? Então, por isso que apenas as páginas 2 e 3 que foram, de fato, retornadas, e a alternativa correta é a alternativa D. Vamos para a questão de número 3. O mecanismo de busca é um banco de dados que ajuda as pessoas a encontrar informações na internet de acordo com palavras ou termos digitados pelos usuários.
Tais mecanismos vasculham a internet diariamente, armazenando todas as informações encontradas num banco de dados de forma organizada. Quando o usuário faz uma busca na internet, esse banco de dados é acessado e retorna com todas as informações relacionadas à palavra ou ao termo pesquisado, né? Então, quando você faz uma busca, por exemplo, no Google, ele faz justamente isso. Ele retorna todas as informações relacionadas à palavra ou ao termo que você usou na sua pesquisa, beleza? Sobre os principais buscadores, né? Sobre os principais motores de busca utilizados na atualidade, analise as assertivas. Então, por isso que eu falo também da importância de a gente memorizar os nomes de algumas ferramentas. Por quê? Porque esse tipo de questão aqui pode ser cobrada. Então, memorizar quais são os buscadores que a gente tem aí no mercado é bastante importante. E aí, a gente vai ver alguns deles aqui agora. O Microsoft Bing e o Yahoo são mecanismos de busca online mais utilizados que o Google. Galera, não. De fato, o Bing e o Yahoo são mecanismos de busca também, mas o Google é de longe o mecanismo de busca mais usado na atualidade. Então, por isso que essa aqui está errada, ok? O Google é o motor de busca padrão utilizado no navegador Edge, presente no Windows 10. Pessoal, o navegador Edge é feito por quem? É desenvolvido por quem? Pela Microsoft. Opa, mas a Microsoft não tem o buscador dela? Tem, qual que é? O Bing. Então, naturalmente, o Edge, que é uma ferramenta da Microsoft, vai utilizar como buscador padrão também uma ferramenta da Microsoft, que é o Bing. Então, quando ele fala que o Google é o motor de busca padrão no Edge, não é não. O motor de busca padrão do Edge é o Bing, ok? Os dois são da Microsoft. O Bing é o motor de busca padrão utilizado no navegador Edge presente no Windows 10, correto? E aí eu chamo a atenção de vocês também para a questão de raciocínio lógico aqui. Se eu disser que a 2 está certa, então obrigatoriamente eu tenho que falar que a 3 está errada. Se eu disser que a 3 está certa, obrigatoriamente eu tenho que falar que a 2 está errada. Eu não posso falar que a 2 e a 3 estão corretas ao mesmo tempo, tá? Isso é uma noção que te ajuda a responder algumas questões, ou pelo menos a eliminar alternativas. Então, veja que essas duas questões aqui, essas duas assertivas, elas são excludentes, mutuamente excludentes. 4. O Google é o mecanismo de busca online mais utilizado? Opa, correto. E um de seus principais concorrentes é o Microsoft Bing. Correto. Então, de fato, o Google é o mais utilizado motor de busca da atualidade e um dos principais concorrentes é o da Microsoft, o Bing, beleza? Além do Yahoo, além do Bing, além do Google, tem outra também. Essa aqui tem uma abordagem um pouco diferente, mas também é um motor de busca que se chama DuckDuckGo. É uma ferramenta simbolizada, o símbolo dela é um patinho. É uma ferramenta que tenta dar uma liberdade maior e uma possibilidade maior de o usuário controlar o que está sendo visto e usado de seus dados. É com essa proposta que o DuckDuckGo nasceu, e também é uma ferramenta de busca. Beleza? Então, no caso, as que estão corretas são apenas a 3 e a 4. 3 e 4, alternativa C. Opa, veja que o que a gente falou aqui, né, que a 2 e a 3 não podem estar corretas ao mesmo tempo. Por isso, você já eliminaria a alternativa B, tá vendo? Então, esse tipo de análise lógica que a gente faz ajuda a gente a eliminar alternativas também e, eventualmente, traz mais chances de a gente acertar, beleza? Vamos para mais uma? Alternativa C, como a gente marcou. Questão de número 4, a penúltima aqui de hoje. Frederico, auxiliar administrativo municipal, deseja realizar uma busca em seu navegador da internet acerca da crise econômica no Brasil. Todavia, ele quer realizar uma busca mais precisa e direta, sem fragmentação dos nomes. Para tanto, ele precisa pesquisar da seguinte forma. Então, galera, se eu quero fazer uma busca exatamente da crise econômica do Brasil, o operador mais adequado de usar é, sem dúvidas, as aspas duplas. Por quê?
Porque as aspas duplas, elas me retornam correspondência exata. Então, apenas aquelas páginas que tiverem a correspondência exata desses termos, né, crise econômica no Brasil, e nessa ordem também, que vão ser retornadas. Então, por isso que esse operador é interessante. E eu chamo a atenção de vocês porque o operador de aspas duplas é, de longe, o operador mais cobrado nas provas. Então, tem alguns operadores que são muito cobrados, mas esse aqui é o mais cobrado. Lembre-se que aspas duplas é correspondência exata. Tem o aspas duplas, tem o hífen, que a gente viu que também é muito cobrado. Tem o file type que a gente usa dois pontos. Então, por exemplo, file type dois pontos PDF. Retorna apenas aquelas páginas que tenham PDF. E tem outro também que é muito usado, que é o site dois pontos. Por exemplo, o site dois pontos gov.br. Então, se eu fizer uma pesquisa assim, apenas as páginas que forem do domínio gov.br vão ser retornadas, que também é muito cobrado. Então, file type, site, o hífen, que é para excluir termos, e o aspas duplas, são os operadores, os 4 operadores mais cobrados quando a gente fala de buscas na internet, beleza? Então, a alternativa B é a alternativa correta. E a saideira, a questão de julgue. A intranet é definida como sendo uma rede privada, localizada em uma corporação e constituída de somente uma rede local. Então, o que vocês acham? Vocês acham que essa aí tá correta, tá errada? Então, pessoal, essa aqui, vamos por partes, né? A intranet, vamos lembrar, dentro. Então, intranet é dentro de uma organização. Então, a rede interna de uma organização. Dentro de organização. A gente tem a extranet, que é essa rede intra acessada de fora, e temos a internet, que é a ligação das redes de computadores no mundo. A intranet é uma rede privada? Opa, é uma rede privada. Por que a intranet é uma rede privada? Porque a intranet ela vai ser acessível apenas pelos funcionários de determinada organização. Então, não é o objetivo da intranet disponibilizar os dados a qualquer pessoa, né? Isso não pode acontecer. Pense no seguinte exemplo. Quando a gente está num banco, por exemplo, você tem informações dos clientes daquele banco e essas informações elas precisam, hora ou outra, serem acessadas pelos diversos funcionários da empresa. Só que em hipótese nenhuma, os dados desses clientes eles vão poder ser acessados por outras pessoas de fora da organização. Imagina, né? Seus dados, sua conta, seu número de conta, seus documentos, seu saldo serem acessíveis por qualquer outra pessoa. Isso não pode acontecer. Então, a intranet é, de fato, privada, porque ela é restrita aos funcionários de uma organização. É localizada em uma corporação, aqui a gente começa já a ter um pouco de divergência. Por quê? Continue pensando no exemplo do banco. Não vou citar nomes aqui, mas em qualquer banco brasileiro. Um banco brasileiro, ele provavelmente vai ter uma atuação a nível nacional. Então, vai ter filiais lá no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco e por aí vai. Então, os dados dos clientes, eles vão ser compartilhados por todos essas filiais desse banco. Não é só pela filial do Rio de Janeiro. Então, os dados eles vão ser acessíveis por todas as filiais. Por isso que falar que a intranet ela está restrita a uma corporação, localizada em uma corporação, é um pouco dúbio, é um pouco controverso. Porque, na verdade, embora os dados pertençam a uma organização, sejam controlados por uma organização, esses dados podem, inclusive, não estar no Brasil, podem estar hospedados num serviço estrangeiro. Então, falar que ela está localizada numa organização é um pouco complexo. E aqui, para arrematar, né, constituída de somente uma rede local, aí que quebra o que eu acabei de falar. Porque pense, a gente tem filiais dessa empresa no Rio de Janeiro, em Minas, no Rio Grande do Sul, na Paraíba. Então,
não é somente uma rede local, porque cada uma dessas filiais aqui do banco vai ter uma rede local, né? Aqui essa filial do Rio de Janeiro vai ter uma rede local lá. A filial de Minas vai ter uma rede local também. A do Rio Grande do Sul também, a da Paraíba também. Então, cada uma dessas vai ter uma rede local, só que haverá uma instância que vai permitir compartilhar os dados dessa intranet por todas essas filiais. Então, por isso que a gente não pode falar que essa intranet está restrita a uma rede local. Ela está restrita a uma instituição, uma organização, uma empresa, mas não necessariamente a um único local físico, porque isso restringe demais o conceito, beleza? Então, por isso, por essas aí que a gente vai falar que essa assertiva aqui, ela está errada, está incorreta. Beleza? Então, pessoal, essa aqui foi minha estreia falando de informática no meu canal. Trouxe alguns pontos importantes aí para você que está estudando noções de informática para a prova da Polícia Penal ou para outras provas também. E são questões bastante interessantes e importantes. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Deixa seu like se você gostou dessa aula, comenta, nos siga no Instagram, aí prof.igoralbert, e não deixe de comentar, não deixe de deixar suas opiniões aqui também, porque tudo isso é muito importante pra gente. Muito obrigado por assistir essa aula, muito obrigado por estar comigo mais uma vez, e até uma próxima. Falou!